Bom dia, bom dia! Hoje é sexta-feira, dia de podcast Dislexia com Café. Eu sou a Mônica, sou disléxica, sou cristã, sou formada em hotelaria, estou estudando psicopedagogia e sou fundadora do Sábios Disléxicos. Bom dia, Carol! Bom dia, Mônica, bom dia a todos que estão nos ouvindo, nos vendo. Eu sou Caroline, sou psicopedagoga, tutora para disléxicos, e nesse podcast hoje nós vamos falar sobre dislexia na vida adulta, mas o seu cérebro pode aprender mais rápido. Se você souber como, vamos aprender hoje como o seu cérebro pode aprender mais rápido? Vamos aprender como o cérebro aprende mais rápido e que não é só o esforço, né? Não é só simplesmente sentar e ficar estudando. O método tem que ser diferente, porque o nosso cérebro, ele processa a informação de uma forma diferente. Então, se a gente processa a informação de uma forma diferente, não adianta a gente ficar batendo a cabeça naquele método tradicional, né? Não faz sentido. A gente sempre gosta de falar, de fazer uma comparação, né? Com um balde que a gente enche de água, mas ele é furado embaixo, então ele vai escapando toda aquela água embaixo. Então, é mais ou menos assim, a gente enche a nossa cabecinha de informação, mas a sensação de que ela vai escapando por baixo, né, Carol? É verdade. Não, você já teve aquela sensação, Mônica, e quem está nos ouvindo e nos vendo, né? Você já teve aquela sensação de estudar, e depois esquecer tudo? Tipo o famoso branco, né? Deu branco. Ou tipo, cadê a informação que eu passei horas estudando, né? E não reti nada? Então, nós vamos falar hoje exatamente sobre isso, né? Vamos falar sobre como esses métodos tradicionais que ensinam nas escolas, nas faculdades e no mundo afora, né, não funcionam para as pessoas neurodivergentes. E que a gente pode aprender de um jeito que faz sentido para a gente, para o seu cérebro. Né? Eu falo a gente porque tanto eu quanto a Mônica, nós somos disléxicas. Então, hoje a gente estuda do modo que o nosso cérebro entende e aprende. Né? Antigamente, a gente também estudava com o método tradicional, mas a gente não ia bem na escola, a gente não era a primeira da classe, né? A gente não tirava notas altíssimas. Então, hoje, a gente sabe, consegue aprender, porque a gente estuda do jeito que o nosso cérebro funciona. A gente lê como o nosso cérebro consegue decodificar e automatizar mais rapidamente. Inclusive, até um testemunho, a prova viva, são os meus filhos. Eu tenho trigêmeos e 2 deles são disléxicos e os 2 usam o método que não é tradicional, né? Um método para neurodivergentes. Hoje a gente vai falar do método TROVE, mas se você tem TDAH, dislexia, se você é um adulto, ou se você é um adulto e já tem filhos que também têm dislexia, fica aqui com a gente nesse vídeo, nesse podcast, porque hoje a gente vai conversar justamente como é que o cérebro aprende, qual é o jeito certo, né? As pessoas que estão aqui com a gente provavelmente já ouviram assim: você precisa se esforçar mais. Eu não sei você, Carol, mas eu ouvi isso a vida inteira. Você precisa se esforçar mais, você precisa estudar mais, você precisa se dedicar mais. Mas a realidade é que o problema não está com você. Tentaram te ensinar pelo método tradicional, que é um método que pega assim, geral, digamos assim. Sim. Mas esse método tradicional, ele não respeita o jeito que o nosso cérebro disléxico processa as informações. Então, se continuar a seguir batendo cabeça com um método que não funciona para você, não vai dar certo, né? Vai ser só realmente aquele sentar na cadeira e ficar lendo e relendo, e a gente sabe que quando a gente precisa da informação, a gente não consegue resgatar aquela informação. Verdade, vem só aquele soninho, né? Exatamente.
aproveitando, falando sobre o sistema tradicional, eu queria trazer até uma comparação, porque ele é um tipo de sapato, né, de um tamanho só. Então, se não servir, o problema é seu. Só que a gente não precisa aceitar isso, né? Mesmo nós, disléxicos, ou TDAH, ou pessoas que têm baixa visão, ou neurodivergentes em geral, vocês não precisam aceitar isso, porque hoje a neurociência, os estudos científicos já trazem técnicas e estudos que mostram como é que o nosso cérebro aprende, como é que a gente vai conseguir reter informações, como é que a gente vai ler e não ter esse soninho, né? Né? Ou dormir no momento da leitura, né? Ou se não, já vê aquele texto gigantesco, já rejeita aquele texto, né? Fala, não vou nem iniciar, porque eu já sei que eu não vou dar conta. Então, hoje, em 2025, a gente já tem essas informações, como trabalhar com pessoas neurodivergentes, como fazer com que eles estudem e relembrem de tudo isso. E é por isso que a gente está aqui. Porque a gente quer mostrar para você que vocês não são preguiçosos, não são burros, não é falta de inteligência, pelo contrário, né? É muita criatividade, é muita imaginação, né? É muito ver coisas, objetos, em vez de palavras, e isso a gente tem como te mostrar, como a gente tem feito, né, esse mês todo, já desde o mês de março até agora, mostrando para você que é possível você estudar, ler, reter, trabalhar, ter um bom trabalho, através de adaptações que você vai usar ao longo da sua vida toda. Né? E isso vai trazer para você segurança, autoconfiança, você vai se sentir mais segura. Conta um pouquinho para a gente, Mônica, agora você se sente segura lendo um livro aí dos estudos da psicopedagogia que você está fazendo? Com certeza, Carol. Agora eu me sinto segura. Quando eu estudo, eu leio, ouço e consigo reter, eu consigo interpretar aquela informação e eu consigo reter aquela informação. E por muito tempo que eu fazia, eu acho que o que a maioria fazia, né, que é ler, reler, ler, reler, e depois você fala, não sei aonde o cérebro enfiou aquela informação, né? E eu pensava assim, meu Deus, tem que ter um jeito que eu consiga, porque assim, né, a grande maioria das pessoas que você conversa, as pessoas falam assim, não, eu li, aí numa prova, por exemplo, estava perguntando aquilo à professora, e aí eu fiz, aí você fala assim, mas como é que as pessoas conseguem e eu não consigo? Tu tem que ter um jeito para eu conseguir, né? E o estudo passar a não ser mais um sofrimento, porque para mim o estudo era igual a sofrer, né? Quem se identifica que passou a vida inteira achando que estudar é sinônimo de sofrer, mas não é, gente. É uma questão só do método ser adequado para o seu cérebro, e isso é possível, isso existe. E hoje, quando eu estudo, primeiro que o estudo para mim não é mais um sofrimento, muito pelo contrário, o estudo é um prazer, porque eu quero ter aquelas informações e eu consigo interpretar, era uma dificuldade muito grande minha, eu consigo interpretar e eu consigo reter. É muito satisfatório você conseguir falar, poxa, eu entendi e eu reti. E sabe o que é interessante, Carol? Ontem, o meu filho, ele não é disléxico, não é TDAH, e ele estava estudando, né, para a prova, e aí ele falou para mim assim, mamãe, eu tô com uma dificuldade aqui numa questão, você pode me ajudar? Eu falei, claro, deixa eu dar uma lida. Aí eu fui dar uma lida, aí eu falei assim, faz um favor para a mamãe, lê para mim. Aí ele, claro. Aí ele leu. Aí eu falei, ok, calma aí, vamos usar as técnicas para eu conseguir interpretar aquela questão. E aí eu usei as técnicas com ele, e aí ele também entendeu a questão. Ele não é disléxico, né? Ele compreendeu a questão. Ele falou assim, agora eu entendi a questão. Aí sabe o que eu pensei, Carol? Eu pensei assim, me põe na escola de novo, me coloca lá. Eu ia arrasar, gente. Eu ia arrasar. Era uma questão de português, que eu tinha pavor de português. Eu tinha pavor da interpretação, eu tinha pavor da gramática.
falei, me coloque lá de novo com as adaptações para ver se eu não ia arrasar numa escola. Né? Com certeza. Você não tem essa sensação? Poxa, se eu voltasse com as adaptações, eu ia arrasar, eu ia ter certeza que eu ia levar a escola tranquilamente, não aquele desespero que foi. Sim, sim. Não, mas sabe por quê? Porque agora você já é adulta, então você se sente mais autoconfiante, né? Se sente que vai conseguir, e isso é maravilhoso. Mas a criança, eu vejo pelos meninos, meus filhos, mesmo sendo adolescentes, nem adolescentes, vamos falar na fase de quando era criança, dos 9 até os 12 aninhos, eu levava as adaptações e ele levava para a escola, né? Eu mandava, ele levava. Ele não queria usar na sala de aula, porque ele se sentia diferente dos amigos. Então, essa autoconfiança ele está tendo agora, que ele tem 15 anos, ele e o irmão. Agora eles falam a sua fala, o que você acabou de falar. Mas antes, quando eram pequenininhos, eles tinham vergonha. Então, assim, é uma conscientização da família, até mesmo dos pais, né? Se tiver um pai e uma mãe que é disléxico, usar as adaptações para o filho ver. Isso é maravilhoso, porque isso eu faço em casa. Eu mostro para eles quando eu faço alguma prova, alguma tarefa, alguma mensagem da minha orientadora. Para quem não sabe, eu estou terminando o mestrado, então a gente tem a orientadora que orienta a gente em todo. A gente tem 1 ano para escrever a dissertação, e todo esse período ela vai orientando, falando como escrever, como é que você tem que fazer, tal. Em nenhum momento ela escreve para você, mas você escreve e depois fala: ó, tá bom, esse é o caminho, eu posso melhorar, me dá uma dica, tal, um autor, tal, tal. E você vai pesquisando, né? Você é uma pesquisadora. E isso, para mim, foi uma novidade, né? Descobri que eu era uma pesquisadora, descobri que eu gostava, eu sempre gostei, Mônica, uma coisa que eu nunca te falei. Sempre gostei de pesquisar coisa na internet. Assim, eu era que nem um rato de internet, ainda sou. Gosto muito de descobrir coisa nova e muito curiosa. E aí, isso me ajudou demais nas pesquisas, porque eu tenho material dentro da dissertação que eu acho que eu não achei em materiais brasileiros. Então, vai ser uma coisa bem interessante esse meu material, porque tem muita novidade. Tem coisa do Japão, para você ter ideia, tem coisa da Austrália, tem coisa, né? Eu falo estudo científico. A gente, nossas coisas, coisa, aquilo. É que esse nominho para a gente é caseiro. Exatamente. Né? Então, assim, é bem interessante. Você acaba descobrindo isso usando seu filho, ó, de olho em você, como diz o ditado, né? A instrução, ela é boa, ela educa, mas o exemplo arrasta. Então, é ele que vai levar você para frente, a sua família, os seus filhos, quem está em volta de você, né? Então, isso é bem interessante. Mônica, e conta aqui para a gente, explica um pouquinho, fala você aí, o que a ciência explica e o que realmente funciona para uma pessoa neurodivergente. Então, gente, mapa mental. Mapa mental, a ciência já explica, não, já mostrou, né, que o mapa mental é um método de estudo maravilhoso. Ele organiza todo aquele seu conteúdo e de uma forma visual que para o disléxico é sensacional, né? A gente ter todo o material visual e condensado. Eu vou mostrar, Carol, eu vou mostrar, calma aí. Vou mostrar um mapa que eu fiz. Nossa. Esse mapa, ele, para quem é do direito, ele tem quase um. Não sei se você conhece, Carol, direito administrativo. Ele é uma parte do direito. E aí tem muitas leis, né, que compõem essa parte do direito. Isso aqui tem quase todas num mapa. Põe mais assim, ó, na câmera. Dá para ver? Dá, agora dá. Ele tem quase toda uma parte do direito administrativo.
Então, Nossa. você vê como um mapa consegue condensar, né? Quando a gente fala, não, você não vai pegar e ler e reler uma matéria inteira. Não tem como. Você condensa essa matéria de uma forma organizada e visual. Esse aqui foi um que eu fiz, como era muita coisa, ele ficou até um pouco, assim, bastante escrito, né? Porque eu queria condensar um direito inteiro dentro de um mapa. E quando você pega um mapa, ele organiza de uma forma que ele fica quase como se ele estivesse contando uma história, sabe? Então, ele pega uma matéria que para você era uma matéria assim, meu Deus, eu vou ter que ler tudo isso. Não, ele forma uma história. Uma história que você bate o olho, como ele é muito visual, tem muitas cores, muitos desenhos, ele fica fácil de você ver, entender e revisar, que é uma outra parte que é muito importante, a revisão. A revisão ela é essencial. Quando eu estudava, eu pensava assim, como é que eu chego para o meu cérebro e falo assim, ei, cérebro, deixa eu te falar uma coisa, eu preciso que você guarde isso naquela memória de longo prazo. Sabe aquela memória de longo prazo que eu preciso? Pois é, vai, guarda aí. Então não tem como fazer isso com o cérebro. Mas existe técnica para ele entender essa sua mensagem. Essa mensagem que ele precisa jogar para a memória de longo prazo. E a revisão é essencial. Mas você vai pegar e rever um direito inteiro? Não tem condições. Então você rever o teu mapa. Isso, gente, é um método maravilhoso. E isso junto com tecnologia assistiva, que é incrível, porque ela vai ser o seu tutor, né, Carol? Como você fala, é o seu tutor. Então, são três pontos que a ciência já explica. Na revisão passada, inclusive, tem eu não consigo falar o nome dele, quem é alemão, desculpa, mãe, né? Ebbinghaus. Ebbinghaus. Né? A minha mãe fala alemão, minha mãe é descendente de alemão, fala alemão e a pessoa não consegue falar. Ebbinghaus, que ele fala, né, sobre a curva do esquecimento, que é bem interessante porque a gente percebe como a gente vai esquecendo ao longo do tempo, né? E aí a gente precisa realmente fazer a revisão. Sim. E olha, Mônica, olha que louco. Quando você usa esses métodos, você não precisa estudar mais, mas sim estudar melhor. Exato. O que a gente fez com tudo isso? Né? Nós criamos um método, inclusive tem um nome que eu falei no início, né? O método Trove. A gente pegou todas essas informações, todos esses estudos, e tudo isso a gente transformou em um método. Porque a gente viu o que era bom, o que estava dando de resultado nas nossas vidas, e a gente trouxe, condensou isso tudo em um curso, um passo a passo. E depois de passar por anos sofrendo, né, com estudos, tanto eu quanto a Mônica, nós vimos realmente tudo aquilo que serve, que funciona para pessoas com dislexia, para pessoas com TDAH, para que a vida seja mais leve, para que a vida seja mais fácil e principalmente para que a gente tenha sucesso nos estudos e no trabalho, na vida acadêmica e na vida profissional. E aí eu pergunto aqui para você, né, que está nos ouvindo, que está aqui com a gente. Você consegue ter foco na tua leitura? Ou você é uma pessoa que se distrai muito? Você consegue terminar aquilo que você está fazendo no trabalho? Ou você precisa ler e reler 1000 vezes e falar, gente, não estou entendendo. Será que sou só eu que não estou entendendo? Chega para o colega do lado e fala, você entendeu aqui o que a gente tem que fazer? Ou você é aquela pessoa que sempre pergunta tudo para todo mundo e todo mundo já está de saco cheio de você, porque você sempre tem dúvida para escrever uma língua portuguesa, tem dúvida para escrever um inglês, tem dúvida para ver se o seu texto está muito bom, você vai perguntar para fulano, vai perguntar para ciclano, você não é autoconfiante. Tudo aquilo que é relacionado à leitura e à escrita, você tem dúvida. E você mesmo já está cansado disso. Você gostaria de ter autoconfiança. Você gostaria de ser que nem a professora Cíntia Chagas, não gostaria? De chegar e falar o português tal, com confiança, acabou e pronto, disse e falei.
Então, só que a professora Cíntia Chagas, ela trabalha com o método tradicional. Hoje aqui nós estamos te apresentando uma alternativa cientificamente comprovada, que foi que a Mônica acabou de falar. Métodos que vão fazer revisão espaçada, mapas mentais, mapas conceituais, tecnologia assistiva, tutores virtuais, adaptações, tudo que vai te levar a um grau a mais ou ao mesmo nível das outras pessoas. Eu estou estudando e lutando para estar no grau mais elevado, tá? Porque o nível com as outras pessoas eu já cheguei com essas adaptações, com esse método. Mas agora eu estou tentando subir. E isso é possível. É possível ler 50 livros. É possível ler um livro por mês. É possível ler um livro por dia, gente. Um livro por dia. A primeira vez que eu li um livro por dia foi com audiolivro. E eu fiquei tão feliz. Tão feliz. Falei, meu Deus, eu nunca achei que eu fosse conseguir terminar um livro. Então, vou passar agora a palavra aqui para você, Mônica, que eu não quero fazer um monólogo, mas eu queria apresentar e dizer que sim, o método Trove é o método que chegou para entrar na sua vida nesse ano de 2025. Eu queria falar para quem que é esse método Trove. Deixa eu falar o que é o Trove. T, tecnologia assistiva, R, revisão, O de organização e o VI é visual, que é o estudo visual. Aí dentro do estudo visual tem os mapas mentais, as cores, os mnemônicos, né? Então ele o método tem uma base para que a gente passo a passo mostre para vocês esse método de estudo que foi feito para o cérebro disléxico e do TDAH. E eu queria falar para você, para quem que é? Se você é aquela pessoa que já tentou de tudo para estudar, para fazer as suas coisas do trabalho dia a dia e nada funcionou. Que não é, que se esforça, mas não consegue chegar a lugar nenhum. Esse método é para vocês. Não é para quem quer um passe de mágica, porque ele não é um passe de mágica. É um processo que vocês vão aprender junto com a gente, passo a passo, e vocês vão levar para o dia a dia de vocês, essas adaptações. Ela vai ficar com vocês, aonde vocês forem. Então, e a gente faz passo a passo junto com vocês. A gente não vai empurrar um negócio assim, ó, toma, faz aí, vai. Mais um método, né, que vai ser jogado. Não, ele é um passo a passo bem estruturado, era essa a palavra, bem estruturado para que vocês mudem a vida de vocês de uma vez por todas. Mudem completamente a forma de estudar, a forma de trabalhar. Para sempre, gente, para sempre. Vocês vão ver que é uma grande mudança, porque, Carol, a gente fez essa mudança na nossa vida e hoje a gente faz coisas que a gente nem imaginava, né, Carol? Nunca imaginava fazer, estamos aí fazendo. É verdade. E sabe uma coisa que é legal, que tem dentro do método? A gente já está fazendo isso fora do método, que é o grupo de adultos disléxicos e TDAH. Mas dentro a gente vai ter também a comunidade, né, exclusiva do método. E assim, você poder se expressar ou escrevendo, ou mandando um áudio, ou mandando um vídeo, sem ter aquele medo do julgamento. Será que eu escrevi certo? Será que eu escrevi errado? Será que as pessoas vão me julgar? Porque está todo mundo no mesmo barco, todo mundo se entende, né? Às vezes você escreveu uma coisa que para você fez sentido, mas para o resto do mundo não. Aí você vai se encontrar, porque você vai falar, poxa, o pessoal vai entender o que eu estou querendo escrever, eu estou querendo falar. Né? E se a pessoa não entende, a pessoa vai falar, você escreveu tal coisa, é isso? Eu entendi bem? E a outra pessoa vai responder, é isso, é aquilo outro. Então, assim, é uma comunidade de pessoas que vão se encontrar e vão falar, finalmente você pensa como eu. Né? Você também escreve assim? Estou me achando. Me achei, aqui é o meu lugar. Né? É uma comunidade de pessoas que têm as mesmas dores, né? E que vão celebrar com você as suas vitórias. Porque as vitórias vão vir e vão ser assim pequenas vitórias cada dia.
e no final do ano vai ser aquela montanha de vitória. E você fala, olha, eu consegui ler um livro, eu fui promovido do trabalho, eu agora consigo usar o tutor virtual, eu uso no celular, eu uso no meu tablet, eu uso no computador, né? Eu tenho a minha assistente virtual, eu tenho uma ajuda, eu estou fazendo treino de leitura. Então, tudo isso te ajuda com o seu vocabulário, melhora a sua linguagem. As pessoas vão olhar e vão falar assim, ué, cadê o João que falava tudo errado, escrevia tudo errado? O que aconteceu? Você mudou? Aconteceu alguma coisa? Então, quer dizer, vai ser uma outra pessoa. Mas não porque o curso com um passe de mágica, como a Mônica falou, vai te mudar. Não! Vai ser porque você vai usar adaptações que vão te ajudar no seu dia a dia. Sim. E é aquilo que você devia ter usado na escola. Por isso que a Mônica falou, eu gostaria de voltar para a escola. Porque hoje a gente tem essas adaptações. Hoje você pode usar, hoje o seu filho pode usar. Então, bora falar das vantagens desse método, Dai? Vamos lá? Vamos, deixa eu só falar uma coisa. Vai. Quando a gente começou o podcast, você falou, vamos fazer um podcast? Aí eu falei, vamos. Aí eu falei pro meu marido, e daí ele falou assim, ué, você vai fazer podcast, mas aí você vai ler? Aí eu falei, sim, eu vou. Mas não era você que não queria aparecer, você não queria ler, você não queria, né, se expor. Aí eu falei, mas um bichinho me mordeu bem aqui e eu tô, sabe? Eu sei que agora eu sou capaz e eu vou fazer sim, porque eu sei que eu sou capaz, eu sei que eu posso e eu vou. Muda mesmo, gente, muda. Verdade, muda para melhor. Muda para melhor. Bora. As aulas são completas sobre aprendizado e produtividade. Nós temos bônus exclusivos, como uma sessão com a psicóloga, para destravar essa autoconfiança. Nós temos o Clube do Livro, para treinar a sua leitura do jeito certo, do jeito divertido, do jeito que você vai ter gosto e paixão pela leitura. Temos a comunidade, que eu acabei de falar, que a gente vai fazer trocas aí de materiais, de motivação, de experiências. Vai ser um grupo bem legal e que já está aberto, já está pronto, já tem alunas lá, estamos esperando só você. Nós temos, são cinco módulos, né, Mônica? Você lembra? Sim. São 5 módulos. Então, a gente fala sobre tecnologia, a gente fala sobre mapa mental, a gente fala sobre leitura, a gente fala sobre dislexia, TDAH, como funciona o cérebro dessa pessoa. A gente traz vídeos passo a passo, tipo, clica aqui, clica ali, hoje você vai fazer isso, hoje você vai fazer aquilo, sobre organização, como se organizar, como fazer uma redação, tudo passo a passo para que você nunca mais tenha problemas ao preencher um formulário, tenha dúvidas ou medo, né? Hoje a gente não preenche mais o cheque, né? Graças a Deus. Era só rasura. Mas ele escreve e-mail para o chefe, mas ele escreve mensagem em grupo de trabalho, né? A gente escreve na agenda do filho para a professora, né? A gente não tem o cheque, mas a gente agora tem algumas coisas bem, né? Sim, bem pesadas para fazer. E aí, gente, tá tudo lá, tudo lá. Você não precisa mais ter medo de escrever e-mail para o chefe, para a professora, mensagem, não precisa mais. Vocês vão aprender, tá tudo lá, e passo a passo, bem estruturadinho, né, Carol? E, Carol, quando a pessoa chega assim, nesse momento, né, que ela... Depois de toda a explicação, você tem agora você tem uma opção de melhorar completamente a sua vida, fazer um 180 na vida e mudar, certo? Sim. Quando ela se depara com isso, ela vai ter 3 opções. Pode continuar sozinho, né? Pode continuar sozinho, frustrado, fazendo tudo igual e não crescendo no trabalho, né? Não realizando os sonhos que todo mundo tem, né? Também pode continuar tentando, anos tentando e vendo coisa da internet, juntando, tentando montar um método sozinha, né?
mas aí demora muito tempo, então olha quanto tempo da vida vai perder tentando fazer sozinho. Ou pode entrar no método Trove e aprender com o método que está todo estruturado, todo certinho para você aprender de uma forma rápida, de uma forma estruturada e junto com a gente. Sim. E um método que funciona. Sim, e comprovado cientificamente, né? Não precisa mais ficar batendo a cabeça e, lá funciona, aqui funciona, deixa eu ir acolá, deixa eu ir, né? Não, já é comprovado cientificamente, então não tem o porquê mais perder tempo. E hoje em dia não dá para perder mais tempo, gente, né? Tempo. Não, e a gente está falando com pessoas de 25, 30, 40 anos, então não dá mais para perder tempo. Você quer perder tempo do quê? Não dá. Você não tem mais 15 anos, você não tem a vida toda pela frente. Agora é o momento de ganhar dinheiro, agora é o momento de você colocar aí, ó, a quinta marcha no seu carro, na sua Ferrari, e correr com o seu cérebro. Para de ficar usando fusquinha do lado do seu cérebro. Pega a sua Ferrari e vai, bota aí na quinta e vai embora. Usa o método Trove. Eu queria também falar que esse método, claro que a gente trabalhou para isso, a gente ainda está estudando, tanto eu quanto a Mônica, a gente está se especializando. Só que para trazer tudo isso, a gente tem um custo, né? Só que o custo é muito baixo, tá? É o custo de um cafezinho. Praticamente você pode pagar esse método em 12 vezes de R$ 23,95. Ou você pode pagar à vista R$ 239,99, tá? Assim, é um valor que você não vai achar no mercado de um trabalho cientificamente comprovado, de duas profissionais que trabalham, que são disléxicas, que trabalham na área da educação e da saúde e que estão trazendo para você uma novidade de vida, né? É mudar, como a Mônica falou, de 180 graus e voltar à sua vida, ao seu trabalho e ter poder respirar com confiança, sabendo que você vai escrever bem, que você vai ler bem, que você não vai ter mais medo de errar. Isso, pelo menos para mim, isso é fundamental. É verdade. E o mais legal é que a gente é disléxica, então a gente não fez um método assim, do nada. A gente sabe exatamente o ponto que vocês precisam mudar, porque a gente já passou por isso, né? Então a gente sabe exatamente, não foi só eu estudei e montei, não, a gente estudou muito, fizemos um método, mas a gente fez com que também atingir a gente, né? As nossas dificuldades e aí a nossa vitória. Então a gente sabe exatamente o que acontece com vocês. E, Carol, a gente não pode esquecer que tem a garantia, né, de 7 dias. Isso. Temos a garantia de 7 dias. Se vocês, por qualquer motivo, desistirem, verem que não é para vocês, né, o curso, a gente devolve o dinheiro sem perguntas, é só pedir o reembolso, que é um direito de vocês. Então, tem a garantia de 7 dias, podem ficar tranquilos. Sim. Mônica, e para a gente terminar, lembrando que a gente está falando de um curso vitalício, né? Porque a dislexia, ela não vai sumir daqui a um ano. Ela não vai sumir daqui a um mês. A dislexia, ela já está com você faz tempo. Então, ela vai continuar com você. Agora é você se decidir entrar em um método para transformar a sua vida e finalmente, né, ler livros, se instruir, né, fazer aquela viagem que todo mundo fala, eu viajei com um livro, ou continuar aí na sua vida, né, de sempre, sem conseguir ler, escrever. Aí você fala, não, mas eu consigo ler e escrever. Ok, mas você não lê 100%. Você não retém aquilo que você lê. E eu sei porque eu também sou disléxica. E eu ainda uso o método. Não é que eu usei por um mês e deixei ele lá. Eu vou usar ele para sempre. E é essa a opção que a gente está dando para você, de usar para sempre, né? De ter esse método para sempre com você. Porque essa é a virada de chave, quando você entende que você vai precisar das adaptações para sempre. E eu queria deixar um recado para eles, Carol. Eu tinha a sensação de que o meu cérebro tinha um problema.
Eu sempre achei que meu cérebro tinha um problema. E eu queria dizer para vocês que não, o seu cérebro, muito pelo contrário, ele não tem problema, não. Ele é incrível, inclusive, mas ele precisa do caminho certo, do método certo. E é isso que a gente está oferecendo para vocês agora. E vamos aprender juntos, vamos juntos, que a gente quer dar a mão para vocês e levar vocês para um caminho de sucesso. Ah, maravilhoso, Mônica. Eu queria dizer que o link do método Trova está aqui na descrição do vídeo, tá? Sim. Você pode clicar aqui embaixo na descrição, você vai ver lá no final o link do nosso método. Mônica, você tem um link aí de fácil acesso? Tenho. Pode colocar para a gente nos comentários, depois eu copio e colo de novo nos comentários, que eu não tenho ele aqui. E para a gente terminar, queria dizer também quem está ouvindo a gente aqui no podcast, a gente, porque o podcast depois vai também para o Spotify, que lá também no Spotify tem um link, tá? Que você pode estar clicando lá. E não esqueça que nós temos o grupo para adultos disléxicos e TDAH, é um grupo VIP, um grupo gratuito que você pode entrar, conversar, contar o que está acontecendo com você, né? Ver as nossas aulas, a gente tem aulas gratuitas lá dentro. E, aproveitar, porque no Brasil ainda a gente não achou um grupo de pessoas, né, TDAH, disléxicas, adultas, que se reúnem, conversam, tiram dúvidas. Então, tá bem legal, tá bem interessante. Tá mesmo. E tem alguma pergunta? Alguém quer fazer uma pergunta para a gente? A gente pode responder perguntas. Sim. Deixa aberto aqui. Eu deixei, o link está aqui do lado, gente. Perfeito. No chat. Para a gente animar aqui, Mônica, porque depois do nosso podcast vai para o Spotify, para a gente animar, vou botar um rock pesado que a Mônica adorei. Então, a gente se vê no próximo podcast. A gente espera todos vocês dentro da plataforma do Hotmart, né, Mônica? Para curtir, para se transformar, para ter 2025 diferente, com o somzinho desse rock aí, ó. Vamos lá no link, a gente espera vocês. Um beijo. Queria agradecer a todos que estavam aqui com a gente, também quem vai escutar esse podcast depois. A gente espera vocês. E obrigada, Carol, pela parceria de sempre. Obrigada a todos. E até sexta-feira que vem, com mais um podcast. Não esqueçam que todos os nossos episódios estão lá no Spotify, no podcast Dislexia com Café, no YouTube também, Enfrentando a Dislexia, e no Sábios Disléxicos. E todas as sextas-feiras estamos aqui conversando sobre dislexia. Até sexta-feira que vem. Um beijo!